Boa noite, galera. Buenas noches. Tudo bem com vocês? O som e o áudio estão bons? Tá dando para ouvir? Deixa eu pegar meus desenhos. Hoje eu fiz muitos desenhos. Vamos lá. Boa noite. Daqui a pouco começamos. Buenas noches. Deixa eu arrumar isso aqui. Opa. Ei, meu Deus. Pronto. Tudo bem? Vamos esperar os atrasados e daqui a pouco começamos. Mais um Dormicast. Opa, peraí. Grande Ribeiro, quanto tempo, hein? Tudo certo, e você? Obrigado por assistir, muito obrigado. Quem tá mais aqui? Boa noite. Estão me ouvindo? Fala sim. Olá, boa noite. Vamos começar já já. Muito bem, 9h32. Esse é o 11º episódio do Dormicast, a sua live semanal de sono e saúde mental. Lembrando que os episódios do Dormicast eles ficam disponíveis aí no Instagram, na bolinha do Stories, disponíveis por 24 horas e depois eu os coloco na íntegra lá no meu canal do YouTube. É só você entrar no YouTube e digitar Caio no Sono no campo de busca. Vocês vão ver minha carinha lá. É só se inscrever no canal que lá tem todos os Dormicast desde o primeiro episódio. Já estamos fazendo aí 3 meses. Olha só como o tempo passa rápido. Então é um prazer novamente estar aqui com vocês para falar de um assunto que é de especial interesse meu, porque foi o primeiro trabalho que eu tive que apresentar durante a residência médica de medicina do sono aqui na USP de São Paulo, sobre o transtorno comportamental do sono REM e a sua relação com doenças neurodegenerativas. Bom, o transtorno comportamental do sono REM, ele é uma parassonia. Para quem não viu episódios anteriores do Dormicast, parassonia é todo e qualquer comportamento indesejado que ocorre durante o sono. Então, o transtorno comportamental, como o próprio nome diz, é uma parassonia do sono REM. A gente divide as parassonias do sono REM e do sono não REM, e o transtorno comportamental do sono REM é uma parassonia do sono REM. Este transtorno, essa doença, ela foi primeiramente descrita, eu sempre gosto de falar da parte histórica, porque isso é muito importante. A primeira descrição foi em 1986, lá nos Estados Unidos, por um psiquiatra chamado Carlos Schenck, que felizmente ainda está entre nós, esteve aqui no Brasil em 2017. Então, esse psiquiatra ele descreveu 4 pacientes idosos com comportamentos anormais durante o sono. Porém, esses comportamentos tinham algumas particularidades, eles eram extremamente violentos. E as esposas desses pacientes eram 3 homens, então foram 3 esposas e um esposo, porque uma terceira paciente era mulher. Então eles na época eles relataram, olha, o meu marido, minha esposa, parece que eles estão dentro de um sonho e eles vivem esse sonho e a coisa é muito violenta. E esses comportamentos eles começaram 4, 5 anos antes do relato do Carlos Schenck lá na revista científica lá em Minneapolis. E, então foram 4 anos aí de doença até o paciente procurar ajuda, porque
esses pacientes chegaram a machucar o parceiro ou parceira de cama porque estavam atuando os sonhos. E uma outra particularidade é que os comportamentos eles aconteciam predominantemente na segunda metade da noite ou próximo do horário de acordar do paciente, que é o horário que normalmente a gente tem uma maior proporção de sono REM, é onde o sono REM predomina na segunda metade da noite. Então o sono não REM predomina na primeira metade da noite e o sono REM predomina na segunda metade da noite. Pois bem, Carlos Schenck foi fazer a investigação, né? Foi fazer o exame do sono nesses pacientes e todos eles tinham algo em comum. Durante o sono REM, além de existir esses comportamentos violentos, né, como se eles estivessem atuando no próprio sonho, o sono REM deles tinha uma característica. A atividade muscular durante o sono REM era muito aumentada. E aí vocês vão me dizer o seguinte: bom, Caio, mas isso é esperado, eles estão se mexendo. Sim, mas se vocês se lembrarem aí do primeiro episódio do Dormicast, quando eu expliquei como o sono funciona, durante o sono REM de uma pessoa normal, não é normal ter uma atividade muscular muito aumentada, tá? E por que isso acontece? Agora eu vou partir aqui para os meus desenhos. Vamos lá. Então, bom, aqui é o seguinte. Vai aparecer vai aparecer o contrário, mas isso aqui, ó, isso aqui é uma região do cérebro que chama ponte. Tá ao contrário aqui. Eu tinha esquecido desse detalhe, mas por favor, disfarçam. Bom, isso aqui é a ponte que fica no tronco do cérebro. Onde é o tronco do cérebro? O cérebro está aqui e o tronco ele fica logo abaixo aqui no finzinho da cabeça, então fica nessa região. A gente tem uma região que chama tronco cerebral e dentro desse tronco tem uma região que chama ponte, tá? Então isso aqui é um esquema da ponte. Lá na ponte tem um grupo de neurônios, que esses neurônios são células, né, do nosso tronco cerebral. Quando o sono REM acontece, elas estão muito ativadas, certo? Então essas células, quando elas estão ativadas, elas vão mandar um comando. Esse comando vai chegar até a medula, tá? Então aqui está escrito medula ao contrário. Por favor, não liguem para esse erro absurdo que eu cometi. Então vamos lá. Então aqui está a medula. Quando o sono REM acontece, a ponte vai mandar um comando para a medula, certo? E a medula vai mandar um comando para os nossos músculos. Isso aqui que está em vermelho é músculo, certo? Então, durante o sono REM, a ponte está ativada, ela vai mandar um comando para a medula, que vai mandar um comando para o músculo e falar assim para o músculo: pare de se mexer. Por isso que durante o sono REM, todos os nossos músculos estão em atonia, certo? Menos os músculos que movimentam os olhos e os músculos da respiração. Então, isso aqui é o REM normal. O REM normal, existe uma atonia muscular. Durante o sono REM dos pacientes que têm transtorno comportamental do sono REM, isso não acontece. Quando a gente faz o exame de polissonografia, a gente vê essa atonia dos músculos durante o sono REM, que eu vou mostrar aqui para vocês. Esse não vai ter problema porque tanto faz o lado, certo? Então esse aqui é um exame de polissonografia. Pode parecer estranho, mas eu vou explicar o que é isso para vocês. Então, no exame de polissonografia, como eu falei nos outros episódios, a gente vê várias coisas. A gente vê onda cerebral, vê movimento do olho, movimento da musculatura, respiração, saturação de oxigênio, um monte de coisa. Então aqui eu estou representando, essa primeira linha é uma onda cerebral durante o sono REM. Aqui, movimento dos olhos, essas duas linhas azuis. E aqui em vermelho, atividade muscular do queixo. É onde a gente põe
o sensor quando a gente vai fazer a polissonografia, certo? Então, o sono REM, basicamente o esquema é isso. O movimento rápido dos olhos. Essas coisinhas pontiagudas aqui significam que os olhos no sono REM eles estão fazendo isso aqui, ó, de um lado para o outro de forma muito rápida. Por isso que chama Rapid Eye Movement, né? Movimento rápido dos olhos. Então, tudo isso aqui, ó, é movimento rápido do olho. Isso aqui é onda cerebral durante o sono REM. E como vocês podem ver, não existe quase nada de movimento muscular. É uma linha reta. Então isso aqui seria um sono REM normal, certo? Bom, o paciente que tem transtorno comportamental do sono REM vai acontecer isso aqui. Vamos lá. Olha como é diferente. Então, os olhos eles continuam se mexendo rapidamente, a onda cerebral continua numa frequência que é típica a gente encontrar no sono REM, que é aquela coisa variada, não tem um padrão, e a atividade muscular extremamente aumentada. Vou comparar aqui para vocês perceberem a diferença. Então, em cima é o REM normal, certo? O que está em vermelho é a atividade muscular, que quase não existe. E aqui é uma pessoa que tem o REM sem atonia, ou seja, os músculos eles se mexem bastante. Então o Carlos Schenck, quando ele descreveu isso lá atrás, ele percebeu isso, que quem tinha transtorno comportamental do sono REM tinha REM sem atonia. Então isso se tornou um critério diagnóstico, né? Não dá para a gente fazer diagnóstico de transtorno comportamental do sono REM sem ver no exame de polissonografia o REM sem atonia, certo? E aí, depois da descrição dele, como é muito comum a gente ver na ciência, depois que um descreve, aí vem uma avalanche de casos, né? Começou a pipocar um monte de casos no mundo inteiro. E quais são as características, né? Quem tem transtorno comportamental do sono REM? Geralmente são pessoas, homens, a partir de 50 anos. Então, existe uma prevalência muito maior de transtorno comportamental do sono REM em homens do que em mulheres, e normalmente a doença acontece, né, começa a se manifestar a partir dos 50 anos. Mas existe a doença também em mulheres, é muito menos comum, eu já vi, mas existe, certo? Bom, o que a gente faz com esses pacientes, né? O mesmo Carlos Schenck, lá ainda na década de 80, final da década de 80 e início da década de 90, ele começou a observar vários pacientes que tinham esse transtorno e ele percebeu o seguinte, que eles começaram a desenvolver demência ou começaram a desenvolver Parkinson. Parkinson a gente sabe que é uma doença degenerativa, crônica, incurável, uma doença neurológica que tem sintomas de movimento, né? O mais comum, que está aí amplamente divulgado na mídia, é o tremor, né? Mas o Parkinson ele também pode evoluir com outros sintomas, né? Sintomas do nosso intestino, alteração de visão, alteração de olfato. Então o Carlos Schenck ele começou a perceber que esses pacientes, além de alterações de sono, eles também, ao longo dos anos, começaram a desenvolver demência ou Parkinson. E aí ele publicou um estudo, isso já é mais recente, e ele falou para a gente um dado assustador, que 81%, vejam, 81% de 175 pacientes que ele acompanhou durante 16 anos que tinham transtorno comportamental do sono REM desenvolveram algum tipo de demência ou desenvolveram Parkinson, né? A maioria dos pacientes desenvolveu Parkinson, alguns Alzheimer, se eu não me engano 2, e outras doenças, outras duas doenças, que é a demência por corpos de Levy e atrofia múltipla de sistemas, tá? Então esse dado foi assustador e foi uma coisa que mudou algumas coisas até na neurologia. Hoje, para você diagnosticar um paciente com demência por corpos de Levy, o transtorno comportamental do sono REM entrou lá no critério
diagnóstico. Então é um marcador super importante, né? Que é uma coisa muito comum entre esses pacientes. Bom, o transtorno comportamental do sono REM, ele atinge mais ou menos aí 0,5% da população mundial, né? Teoricamente, vocês vão olhar para esse número e falar, bom, isso é muito pouco, né? Mas na verdade não, porque a gente acredita que muitos casos ainda são subnotificados. Voltando lá para a descrição original de 1986, aqueles pacientes demoraram, lembra que eu falei, demoraram aí 5, 6 anos para procurarem ajuda, né? Porque antes passaram por psiquiatras, neurologistas, que ninguém tinha a menor ideia do que estava acontecendo, e só depois o transtorno foi descrito adequadamente. Agora a gente precisa tomar muito cuidado, porque existem outras situações que podem aí mimetizar esse transtorno, o transtorno comportamental do sono REM, e eu vou falar primeiro do uso de antidepressivos, certo? E alguns merecem especial atenção. Venlafaxina, sertralina, paroxetina, os antidepressivos tricíclicos, né, os mais antigos, né, imipramina, amitriptilina, todos esses antidepressivos, eles podem desmascarar um transtorno comportamental do sono REM que estava lá no paciente, mas que não estava dando sintoma. E aí, quando esses pacientes começam a usar essas medicações, o transtorno aparece. O que a gente tem que fazer com esses pacientes? A gente tem que observar rigorosamente qual que vai ser a evolução clínica desses pacientes sem a medicação, porque se o sonho for muito violento e isso traz perigo para o paciente ou para o parceiro ou parceira de cama, você eventualmente vai ter que suspender essa medicação e observar se os sintomas continuam acontecendo, tá? Então, algumas medicações podem sim levar ao transtorno comportamental do sono REM. Não causar, mas sim desmascarar um transtorno que já está lá no cérebro da pessoa, mas que não tinha clínica ainda, certo? Em outras situações que o transtorno pode acontecer. Síndrome de abstinência de álcool, certo? Ou uma pessoa que é viciada, por exemplo, em Rivotril, que é um remédio que é amplamente aí prescrito para insônia, desenvolve dependência e na retirada do Rivotril o transtorno comportamental do sono REM pode acontecer. Eu vi uma pergunta aqui, geralmente eu não leio os comentários para eu não me desconcentrar, mas essa tem a ver com o que eu vou falar agora. Então a Patrícia perguntou, falar durante o sono tem a ver com esse transtorno também? Sim, só que pelo amor de Deus não fique preocupada se você fala durante o sono, porque eu vou explicar o seguinte. O transtorno comportamental do sono REM, normalmente ele não surge do nada, né? Se você for cavucar mesmo a história desses pacientes, alguns fenômenos acontecem anos antes do transtorno completo aparecer. E geralmente é falar, chutar, né, gritar, mas não de uma forma de atuar o sonho especificamente, certo? E quando eu falo atuar o sonho, gente, é uma coisa bem complexa mesmo. Se o paciente sonha, eu vou usar o exemplo da primeira descrição, lá de 1986, um paciente falou o seguinte, que ele sonhou que estava andando de moto numa estrada, vinha outro motoqueiro no sentido contrário, esse motoqueiro parou, saiu da moto e ameaçou a dar um tiro no paciente, e aí o paciente atuou o sonho, ele levantou da cama, segurou os braços assim como se estivesse com uma arma mesmo e começou a fazer o movimento da arma quando você dá o tiro e acabou machucando a esposa com uma cotovelada. Então o comportamento ele é complexo, a ação é complexa, mas anos antes podem acontecer ações menos complexas, movimentos e comportamentos menos complexos que podem, num futuro, né, e o futuro que eu falo é 5, 10 anos, se configurar aí no transtorno completo, tá?
Mas se você tem 30 anos de idade, 20 e poucos anos de idade e fala à noite, pelo amor de Deus, você não tem transtorno comportamental do sono REM. É muito mais provável que isso seja um fenômeno normal do sono ou uma coisa que está associada à privação de sono do que ser transtorno comportamental do sono REM, tá? Então, sim, alguns fenômenos menos complexos podem acontecer anos antes do transtorno se instalar de fato, certo? Uma outra situação que pode dar um sinal para a gente que aquele paciente pode desenvolver o transtorno completo é justamente o cara vai lá no laboratório fazer uma polissonografia por algum motivo X e aí quem vai laudar, o médico que lauda, percebe esse REM sem atonia, que é justamente esse traçado aqui, né? Então lembrando que o traçado normal é o REM, mas com uma atividade muscular muito diminuída, que é esse aqui de cima, essas linhas vermelhas aqui. Ó. Olha como a atividade muscular ela está extremamente diminuída, os músculos estão atônicos. E quem tem REM sem atonia tem isso aqui, ó, essa atividade muscular extremamente pronunciada durante o sono REM. Então, se a pessoa faz uma polissonografia e tem esse tipo de achado aqui, a gente tem que acender o sinal amarelo, tem que observar esse paciente, porque muito provavelmente ele vai ter transtorno comportamental do sono REM clinicamente manifesto no futuro bem próximo, tá? Então o REM sem atonia é um achado super importante, né, para acender um alerta. Olha, isso pode virar no futuro transtorno comportamental do sono REM, isso pode virar no futuro uma doença de Parkinson, isso pode virar uma demência por corpúsculos de Levy. Então, muito cuidado se você vê no laudo REM sem atonia, esse paciente ele tem que ser investigado, tá? E não só a polissonografia tem que ser solicitada. Como a suspeita é de uma doença neurológica, então vocês têm que solicitar ressonância de crânio, exames de sangue, fazer uma história clínica e um exame físico mais completo, perguntar se o paciente está com dificuldade de olfato, né? Porque um dos primeiros sintomas do Parkinson, muitas vezes aí se manifestando 20 anos antes daquele tremor, é justamente a alteração de olfato ou alterações visuais, né? Também aí no caso da demência por corpúsculo de Levy. Então, se você acha uma coisa dessa no exame de polissonografia, a sua história clínica ela tem que se enveredar aí para outras perguntas, tá? Muito cuidado. Bom, Caio, como é que trata isso, né? Então a gente está com uma população que está ali acima dos 50 anos, está com sonhos violentos, está machucando o parceiro ou parceira de cama e muitas vezes se machucando, né? Eu já vi paciente com olho roxo, com braço quebrado, com lábio cortado. Então, a primeira coisa a se fazer é orientar a proteção do ambiente de sono. Como é que a gente faz isso? Coloca colchão no chão, coloca almofadas cobrindo criado mudo que tem ponta de madeira, tira objeto cortante fora do alcance do paciente, tranca a porta, tranca a janela. Esse paciente ele vai ter que ter uma certa vigilância noturna, mas ele também não pode dormir perto do parceiro ou parceira de cama, porque senão acidentes graves podem acontecer e até implicações forenses, né? Já vi gente indo no tribunal, parceiro ou parceira de cama, alegando agressão noturna por conta do transtorno, e aí você envolve toda uma questão pericial, exame médico, uma série de coisas. Então a primeira coisa que tem que ser feita é proteger o ambiente de sono, tá? Até porque essa é a medida mais eficaz, porque como é uma doença progressiva, não tem muito o que a gente fazer. Então a gente tem que dar qualidade de vida para esse paciente, proteger o ambiente de sono e proteger o parceiro ou parceira de cama. Agora, é lógico, existem medicações que a gente pode usar. O próprio Carlos Schenck, lá quando descreveu os casos, ele tratou com o nosso querido clonazepam, ou Rivotril. E, infelizmente, a coisa não mudou de 1986 para cá. O Rivotril ele continua sendo o melhor tratamento
medicamentoso para o transtorno comportamental do sono REM, e a dose que a gente utiliza é de 0,5 miligrama a 2 miligramas. Isso tem que ser feito sob acompanhamento médico, 30 minutinhos antes de dormir. Tem que ver questão de interação medicamentosa, se ele usa ou não outra medicação, enfim, uma série de coisas que aí a gente vai entrar em particularidades que não interessam aqui. Se vocês tiverem dúvida, podem mandar por direct. Agora, eu não sei se vocês lembram também, num episódio do Dormicast, que eu falei que o uso crônico do clonazepam ou medicações da mesma classe, esse uso crônico ele pode desencadear problemas de memória. Bom, a gente tem um paciente que tem transtorno comportamental do sono REM, que em 80% dos casos vai evoluir para algum tipo de demência, que tenha como sintoma memória prejudicada, e você está dando uma medicação que prejudica a memória. Sim, é essa sinuca de bico que a gente vive diariamente no tratamento do paciente com transtorno comportamental do sono REM. Então a gente tem que acompanhar o paciente, não tem muito o que fazer. No paciente que já tem um comprometimento cognitivo muito evidente, aí a gente vai ter que pesar risco-benefício, se vai usar ou não o clonazepam, certo? Agora, existe uma outra opção, que é a própria melatonina, tá? Então, o transtorno comportamental do sono REM é uma das indicações do uso da melatonina. E a dose que a gente usa nesse transtorno varia aí entre 3 miligramas e 12 miligramas, que é a dose máxima. Lembrando que a melatonina também não está isenta de efeitos colaterais. Os principais são pesadelos, alucinações visuais e sonolência excessiva diurna, certo? Então, basicamente, são essas duas medicações que a gente usa e proteger o ambiente de sono, tá? E quando, enfim, existia aí o diagnóstico de fato, né, do Parkinson ou da demência de Lewy ou atrofia múltipla de sistemas, esse paciente ele precisa de um acompanhamento do neurologista, porque aí a coisa muda de figura. Tem que usar medicações mais específicas, isso vai depender muito do caso, muito do estágio da doença, e isso precisa de um acompanhamento neurológico bastante rigoroso, tá? Essa relação com Parkinson, ela vem aí de uma teoria que não é tão antiga assim, que é de 2003, de um camarada chamado Braque, e ele explicou o seguinte, que muito provavelmente o transtorno comportamental do sono REM, ele vem muito antes da doença de Parkinson e da demência de Lewy, porque esse tipo de doença, ele começa justamente no tronco cerebral, né, que é essa região aqui que eu mostrei para vocês. Então, a grosso modo, o Parkinson ele não vai começar aqui. Ele começa aqui, começa a degenerar aqui e vai subindo até que pega toda a nossa massa encefálica e o paciente já está no estágio mais crônico e não tem muito mais o que fazer. O que tem que fazer é dar qualidade de vida para esses pacientes, tá certo? Gente, 10 horas em ponto, meia horinha de Dormicast, acho que está ótimo, senão vocês ficam muito cansados. Vou abrir o espaço agora para perguntas. Se ninguém tiver nenhuma pergunta a mais, por favor, ou tiver com vergonha, me mande direct, porque é um assunto que de fato eu pessoalmente eu gosto muito. Tem muitos pacientes com transtorno comportamental do sono REM, então se vocês tiverem dúvidas, por favor, me mandem, a gente discute o caso, isso é um prazer que eu tenho enorme, tá? Lembrando que eu falei no começo, nem todo mundo estava aqui, o Dormicast ele fica disponível 24 horas no Stories, na bolinha aí dos Stories, mas também ele fica disponível no YouTube, no meu canal do YouTube, tá? Então entra lá no YouTube, escreve aí Caio no Sono, se inscrevam no canal e todos os episódios do Dormicast estão lá. Eu vou falar do meu e-book também, que foi lançado na semana passada. É um e-book destinado a profissionais da saúde que se interessam por se aprofundar na medicina do sono, que é uma coisa tão pouco difundida aí nos cursos de graduação e tão essencial, né, na nossa prática clínica. Então esse e-book é só
clicar no link lá da bio e baixar o e-book, que o e-book vai servir de introdução, de base para o meu curso inteiramente online sobre medicina do sono para profissionais de saúde, certo? Tem uma pergunta importante que eu vi: os compostos Z também podem induzir a distúrbios de memória? Sim, os compostos Z, eu acho que você está se referindo às drogas Z, né? Zolpidem, Zopiclona, Exopiclone. Sim, eles podem induzir a distúrbios de memória e também podem induzir transtorno comportamental do sono REM. Certo? Pessoal, é isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado pela presença de vocês. Semana que vem tem mais Dormicast e qualquer pergunta a mais, por favor, me mandem em direct, que eu tenho o maior prazer de interagir com vocês. Boa noite, bom restinho de semana e até semana que vem.